um item que aparece muito nos textos de João Calvino, que é a ideia de que o trabalho bem-sucedido, o sucesso do trabalho que resulta na riqueza, né, não tem sentido se a pessoa poupa e fica com essa poupança para si. Ele insiste muito na questão daquele que tem bens, de usar esses bens para o outro, né? Uma coisa que me parece que nem sempre se leva em conta de forma clara e objetiva, e aí a gente tem que pensar em como que essa teoria do Calvino passou pelo puritanismo e depois pela América do Norte, né? O subjetivismo e o individualismo britânico e na América do Norte, né? Que vai transformar isso. Então, o que a gente tem que levar em conta é que tudo que Calvino escreve, Calvino não escreve para indivíduos. Acho que isso é importante pensar. Claro que ele estava escrevendo para as pessoas lerem, quer dizer, individualmente também, mas Calvino sempre tem em mente a coletividade. Quando Calvino fala em igreja, ele está pensando na cidade de Genebra. Ele não estava pensando no conceito dessas comunidades locais que a gente tem hoje, né? É a cidade inteira que era a igreja. E então, o trabalho tem que resultar num benefício mais amplo, num benefício coletivo, num benefício comunitário. O André Bielê escreveu 2 livros importantes, né, sobre isso, que é o Pensamento Econômico Social de Calvino e o Humanismo Social de Calvino. O Humanismo Social de Calvino é um livro mais curtinho, um pouco assim como que um resumo do pensamento social e econômico, né? E ele vai falar uma coisa interessante acerca do Estado. Ele chama a atenção que no pensamento de Calvino, o Estado deve, não é que pode só, né? Mas o Estado deve regular as relações econômicas. Porque Calvino tinha em mente essa questão coletiva, essa questão da comunidade. Então, temos que pensar na ética do trabalho calvinista também com essa perspectiva da coletividade. Na Genebra de Calvino havia controle de preço dos gêneros de primeira necessidade, Silas? Havia, sim. Em determinados momentos, isso ocorreu, e é isso que faz, por exemplo, na minha opinião, o Bielê chegar a essa conclusão, porque Calvino nunca foi da administração pública de Genebra. Calvino era poderíamos dizer, um funcionário público, né? Que é uma outra questão também que a gente sempre precisa de levar em conta quando pensa em Calvino, porque ele foi contratado para ser mestre dos pastores em Genebra pela cidade, pelo poder público, né? Genebra tinha 2 conselhos que dirigia a cidade, né? O Grande Conselho e o Pequeno Conselho, né? Le Grand Conseil e Le Petit Conseil, né? E Calvino foi contratado por esses conselhos, assim como Zwinglio, em Zurique, também tinha sido contratado pelo conselho da cidade para ser o pároco da cidade de Zurique. Então, Calvino não fazia parte, ele nem era cidadão de Genebra, né? Então ele nem podia fazer parte desses conselhos. Ele era um funcionário público
mas ele tinha voz no sentido de ser um mestre da igreja, um mestre dos pastores, né, ali. E então, nesse sentido, ele deu uma informação teológica, bíblica, para o fato de que, sim, o Estado tem que fazer essa interferência, e essa interferência ocorreu no controle de preços, como vai ocorrer em outras áreas. Por exemplo, houve a necessidade de exercer um controle nas corporações de ofício. E Genebra fez isso, porque as corporações de ofício tinham bastante autonomia. Elas eram autônomas e eram centradas em si e no seu trabalho, decidindo uma série de coisas. Quem podia, não podia participar, quem podia ou não podia ser aprendiz, e o preço que eles deviam fazer, os preços mínimos, e etc. E tal. E, em Genebra, esses conselhos que administravam a cidade começam a exercer um controle nessas corporações de ofício para determinar como que elas deviam agir para o bem da cidade, não apenas para o bem daquela corporação específica. Então, e Calvino deu o suporte político, o suporte teológico, bíblico, né, para que o Estado tivesse esse gerenciamento dessa situação.